Olá, eu sou a Valéria Guislot Aredi, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e estou muito feliz em participar, né, em ter sido convidada para participar com uma palestra aqui no segundo fórum, né? E então quero começar agradecendo o convite, dizendo que é uma honra, né, participar do evento. Eu sempre acompanho o evento, né? Acompanhei a primeira edição, agora acompanhei a segunda, e participar do evento, então, para mim é um motivo de muita honra. E também estou muito feliz em contar um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo, né, da minha linha de pesquisa e o que eu venho desenvolvendo junto com os meus alunos na Universidade Federal do Paraná. Bom, eu trabalho com educação ambiental, né? Trabalho com educação ambiental desde a minha graduação. E nos últimos anos, como professora, eu venho me debruçando muito sobre a questão da educação, das afetividades na educação ambiental, de uma educação ambiental mais sensível, né? Que trabalhe as questões mais sensoriais, né? E por conta disso eu ando lendo muito, me apoiando muito nas leituras de Tim Ingold, né? Que trabalha com uma noção de educação da atenção, né? Então, é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, né? Sobre essa perspectiva da educação da atenção. Vou então iniciar aqui a minha apresentação com um pouco mais do conceito, os autores, né, que é uma perspectiva mais de fundamentação teórica, né, dessa linha, e aí eu vou dar exemplos, então, de 3 trabalhos de conclusão de curso que vêm, né, que, vamos dizer assim, propuseram uma intervenção educativa a partir desse conceito da educação da atenção, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui, tá? Então, aqui. Então, eu acabei intitulando, né, essa palestra como Educação da Atenção nas Práticas em Educação Ambiental, né? E aí, acho que um primeiro ponto importante é que um conceito que me ajuda muito é um conceito formulado pela Isabel Carvalho e pelo Carlos Esteio, que eles nomearam como epistemologias ecológicas. Para eles, as epistemologias ecológicas é um conceito que abrange vários autores de diferentes disciplinas, diferentes campos de conhecimento, de diferentes regiões do mundo, que vem argumentando por uma perspectiva de horizontalidade entre o mundo humano e o mundo mais que humano, né? Então, nessa ideia de trabalhar numa perspectiva menos antropocêntrica, e até ir na radicalidade disso, né? De que nós podemos aprender com o que não é humano. E quando eu falo quando aprender com o que não é humano, eu posso tanto englobar os outros seres vivos, como eu posso englobar, inclusive, o que não é vivo. Então, eu posso aprender com o pôr do sol, eu posso aprender com o vento, eu posso aprender com, com com materialidades que vão além do que é humano, né? Então, nessa relação, então, de aprendizado com o mundo mais que humano, é que a gente fala, então, de uma ontologia plana, né? A gente parte de uma perspectiva ontológica que a gente não tem fragmentação, né? Que alguns autores vão chamar de ontologia plana ou ontologia simétrica, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas a gente acredita, então, que uma das tarefas, né, e um dos problemas que a gente precisa enfrentar na nossa sociedade hegemônica, né, porque nem todas as comunidades são assim, né, a gente tem comunidades que trabalham numa outra perspectiva, mas a nossa sociedade hegemônica trabalha muito, mas numa perspectiva antropocêntrica. Então, a gente diz que a gente trabalha numa proposta de educação ambiental que visa, então, trabalhar numa perspectiva ecocêntrica, né?
Alguns autores que vão trazer isso, né? Eu trouxe aqui alguns, existem outros, mas são os que eu leio, né? Desde o Tim Ingold, que é o autor, então, que trabalha com esse conceito de educação da atenção, que eu vou colocar para vocês, a Anna Tsing, que é uma antropóloga, Donna Haraway, que é uma bióloga e foi bastante para a área da filosofia, o Ailton Krenak, né? Fui colocando uma fotinho deles aqui, o Ailton Krenak, que é um indígena, que, né, os textos dele, né, eu sempre tenho os livrinhos dele aqui comigo, vão muito nessa perspectiva também. O Bruno Latour, que é um dos pensadores que eu respeito muito, mas que acabou falecendo, e o David Abram, né? Então, aqui são alguns autores que me ajudam a entender como é que a gente pode pensar práticas educativas, né, que sejam menos antropocêntricas, que pensem nessa proposta de horizontalidade, de uma ontologia mais simétrica, que a gente pode aprender e pode ser afetado pelo mundo mais que humano, né? E nisso, de novo, né, gente, eu posso falar de seres vivos e do que não é vivo. Tempo, clima, né? Tudo isso causa um ambiente, uma atmosfera afetiva, onde todas essas materialidades, elas se afetam, né? E uma responde à outra, que é um conceito aí que eu vou trabalhar também, que o Tim Ingold coloca, né? E aí, gente, isso vai muito de encontro a uma proposta, a uma orientação filosófica, que eu chamo aqui de ecofenomenologia. Quer dizer, não sou eu que chamo, os autores que postularam esse termo ecofenomenologia são Brown e Tolsvini, né? Mas que eu me aproprio também. Essa proposta da ecofenomenologia, ela é baseada em Merleau-Ponty, então o Merleau-Ponty é um autor, é um fenomenólogo, né, do século passado, e o Brown e o Tolsvini, eles estenderam, né, pensaram numa proposta mais contemporânea, né, mais oriunda dessa filosofia Merleau-Ponty colocou. Então, é como se uma filosofia da natureza de Merleau-Ponty, né? Então, eles estenderam, né, os pressupostos teóricos de Merleau-Ponty e incorporaram, então, nesses pressupostos teóricos, a filosofia da natureza, né? Então, eu trabalho muito nesse referencial da ecofenomenologia, né, que pensa, então, que os outros encontros que a gente tem com o mundo, com essa carne do mundo que Merleau-Ponty tanto fala, pode considerar um mundo que vai além do humano, né? E dentro disso, nas minhas pesquisas, eu venho dando muita centralidade à dimensão do sensível, né? E aí a Sarah Pink, que é uma autora também contemporânea, né? Ela chama isso, ela inclusive tem um livro que chama Etnografia Sensorial, para nos ajudar a pensar sobre como que a gente, dentro das pesquisas, dá centralidade a essa dimensão do sensível, né? E aí, a partir disso, né, já vou aqui para não tomar muito tempo, né, a gente tem vários textos desses autores falando, né, dessa linha teórica, existem textos aí também, Isabel Carvalho vem produzindo muito nessa linha também, então não vou tomar muito tempo aqui para dar mais centralidade às práticas educativas que tomam por base, né, o que o Ingold, né, que é esse autor aqui, chama de educação da atenção, né. Só para pensar, gente, esses autores, eles não são da educação ambiental, tá? Esses autores são de outros campos, outras áreas do saber, e a gente vem se apropriando deles na educação ambiental. Isso é um ponto importante. Outra coisa é que a ecofenomenologia é uma orientação filosófica, né? E nós, na educação ambiental, também estamos nos apropriando dessa orientação para pensar as nossas pesquisas em educação ambiental. Aqui no Brasil, a professora Michele Sato trabalha bastante nessa linha, né? O Caê Rodrigues também trabalha bastante nessa linha. Fora do Brasil, o professor Felipe Pene. Então, tem autores da educação ambiental que foram se apropriando dessas posturas filosóficas para, então, trazer isso para as nossas pesquisas, tá? Mesma coisa com essa noção da educação da atenção. A educação da atenção, então, é um conceito formulado por Ingold, né? Eu venho me apropriando muito dela, porque eu acho que tem tudo a ver com a educação ambiental, né? E aí, para iniciar o que é essa educação da atenção, eu coloco duas tirinhas do Armandinho,
né? Então, o Armandinho, né, o amiguinho do Armandinho fala ali, mãe, recebi a foto de um bem-te-vi. Faz tempo que não vemos um. Aí a mãe fala, que legal, manda para mim, filho, sendo que o bem-te-vi está ali do ladinho, né? Então, essa questão da atencionalidade ou da falta de atencionalidade ao mundo é uma das coisas que a gente quer, né, desenvolver, né, ou, vamos dizer assim, pensar nas nossas práticas em educação ambiental, tá? Uma outra tirinha, vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda, estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também, né? Então, essas atencionalidades ao que o mundo, né? As afetações do mundo, tá bom? E aí, isso é trabalhar com a gente argumenta que isso é trabalhar com a dimensão sensível, né? Essas atencionalidades a, a, a essas materialidades do mundo, o pôr do sol, o bem-te-vi, o vento, né? E aí, gente, o Ingold, ele fala muito que essas atencionalidades, elas precisam ser mais corporais, né? Não é o cognitivo, né? É o corpo respondendo a essas materialidades do mundo, é o corpo respondendo ao bem-te-vi, é o corpo respondendo ao pôr do sol. É muito mais uma experiência corporal, né? E aí o Ingold, né, tudo isso que coloquei aqui nesse slide são citações do Ingold, né, baseado no Ingold, né. O Ingold é contra a palavra competência ou capacidade, porque ele fala assim que parece que a gente está enchendo um pote com competência ou capacidade, né, capacidade do pote. Ele fala que são habilidades, que a gente vai desenvolvendo essas habilidades de ver, de perceber, de sentir e de responder às afetações do mundo a partir do momento que a gente passa a ser experiente. Então, o Ingold, ele não usa os termos aluno e professor, ele usa os termos iniciante e mais experiente, né? E aí, gente, isso não tem nada a ver com idade, isso tem a ver com a experiência, tá? A gente pode, então, ter uma pessoa mais nova, mas que ela é mais experiente que uma pessoa mais velha que é iniciante, tá? E ele fala que essas habilidades vão sendo desenvolvidas a partir do momento que o iniciante começa a copiar do experiente. Então, eu começo a copiar, né? Eu começo a copiar a maneira que ele faz a comida, eu começo a copiar a maneira que ele pesca, eu começo a copiar a maneira que ele talvez escreva o movimento das mãos para escrever uma palavra, eu começo a copiar. Então, esse movimento de cópia é criação, né? Então, o Ingold fala que ao copiar, você cria, porque ao copiar, você não faz exatamente como a pessoa está fazendo. Você tem uma improvisação ali, você tem o seu jeitinho de fazer e por isso você cria. E é nesse processo de ir fazendo em tempo real, ele até fala isso, é que a gente vai desenvolvendo as nossas habilidades. Então, isso vem muito da prática, né? A gente vai desenvolvendo as nossas habilidades à medida que o nosso corpo, né, o nosso movimento corporal vai se alinhando ao do experiente, né? E aí nisso, nessa maneira de fazer, o falar, né, o andar, né? E aí a gente começa a copiar, e aí nesse processo de cópia é que a gente vai desenvolvendo nossas próprias habilidades, né? E aí, gente, isso é uma sintonia fina, né? E o Ingold até ele não gosta dessas binaridades, né, desses termos binários entre biologia e social, né, ele sempre traz isso como tudo junto, né, como indissociado, que ele diz que isso é uma sintonia fina do nosso sistema perceptivo, né, que é fisiológico também, com o ambiente, né, então, à medida que a gente vai se sintonizando com o ambiente, percebendo tudo isso, é que a gente vai trabalhando as nossas habilidades e as nossas atencionalidades, essas materialidades do ambiente. Então, a gente passa a alinhar os nossos movimentos corporais com movimentos corporais dos mais experientes, né? Então, de novo, gente, para falar, para cozinhar, para escrever, até no próprio aprendizado do estudo, como é que a gente estuda a postura do corpo, né? E aí o Ingold traz um conceito aí que para mim é essencial, que ele chama de correspondência.
Ou seja, ele não fala que é encontro, ele fala que a gente responde. O nosso corpo responde ao outro, tá? Então, eu respondo, e aí o outro, não, de novo, não necessariamente é uma materialidade viva, né? Que a gente acha que tem vida nesse sentido de respirar, né? O outro pode ser essa cadeira, tá? Então, o meu corpo, né? O movimento do meu corpo, ele também vai respondendo ao que é a cadeira, né? A minha postura, a minha respiração, as minhas pernas. Então, eu também vou respondendo a isso, né? Então, é um alinhamento dos movimentos corporais que vai se alinhando ao encontro dos outros. Então, a gente vai respondendo, tá? Dentro disso, gente, é importante, porque esse conceito nos ajuda a entender que quando eu penso em outros seres vivos, e estar e coabitar os outros seres vivos, eu estou, ou com, né, com o mundo, eu estou numa relação de correspondência. Então, eu vou dar um exemplo. O do bem-te-vi que a gente viu aqui, né? Então, eu não entendo, eu não me comunico com o bem-te-vi, né? Eu não sei o que o bem-te-vi está pensando, mas o meu corpo corresponde com o dele. Então, se eu percebo que os bem-te-vis estão ali voando, e até brincando entre si, e numa felicidade, né, de brincar entre si, o meu corpo se sente feliz. Então, essa ideia de correspondência não é uma ideia de ventríloco, né, que a própria Isabel Carvalho fala. Não é que eu me coloco no lugar e falo pela outra pessoa, ou eu sei, consigo acessar o que o bem-te-vi está pensando ou sentindo. Não é isso. Mas eu consigo corresponder à felicidade dele, assim como eu consigo corresponder ao sofrimento, eu consigo corresponder, então, a uma situação de aflição. Então, é o meu corpo respondendo ao que o outro está vivendo, né? Então, essa noção de correspondência é muito importante para Ingold, né? E a gente tem se apropriado bastante nas nossas pesquisas de educação ambiental, tá? E dentro disso, gente, e tenho falado várias vezes, é a primazia ao movimento, porque o movimento é que enxerga o mundo como um devir, tudo está em movimento o tempo inteiro, né? O mundo está em movimento, né? Quando falo em movimento, é um movimento mesmo criativo, de tornar, brotar, nunca cessa, sempre gera vida, então tudo está em movimento, tá? E aí, né, eu vou fazer aqui uma citação para entender melhor, né? Então, comecei ali falando: o sol e o vento têm vida porque respondem aos movimentos do mundo, e porque os outros seres na malha da vida respondem aos movimentos do sol e do vento. Então, vou fazer uma citação de Ingold para ficar mais claro. Mas o que dizer do vento? Novamente, o cientista teria suas próprias explicações. O vento é causado por diferenças horizontais e verticais na pressão do ar atmosférico. Isso também é um efeito. Na maior parte das cosmologias anímicas, no entanto, os ventos são considerados vivos e apresentam poderes agentivos próprios. Em muitas cosmologias, eles são pessoas importantes que dão forma e direção ao mundo em que as pessoas vivem, assim como fazem o Sol, a Lua e as estrelas, né? Então, nós estamos também respondendo aos movimentos do vento, aos movimentos do tempo, aos movimentos do clima, tá? Bom, gente, eu também trabalho muito com um conceito chamado soma estético, né? Que tem a ver com essa atenção ao corpo, né? O interessante é que esse conceito de soma estético foi postulado por Richard Schusterman, e ele fala muito em atencionalidades ao corpo também. Então, isso casa muito com os dizeres de Ingold, mas o interessante é que eu, particularmente, nunca vi os dois se citando, nunca vi o Richard Schusterman citar o Ingold, e nunca vi o Ingold citar o Richard Schusterman, né? Mas o soma estético do Richard Schusterman trabalha muito com essa atenção ao corpo, né? Ele fala que esse soma estético é atenção ao soma, ao corpo, e essa atenção é na postura, no movimento, na respiração. Então, isso é entender as nossas aptidões somaestéticas, porque elas são centrais para a nossa consciência corporal, para a gente entender nossas limitações, as nossas performances, o que nos faz bem,
que isso nos faz mal nos níveis tanto individual, né, do self, do autoconhecimento, para eu me autoconhecer, como do coletivo, né, no sentido social e ambiental. Então, aqui também trouxe uma citação de Schusterman, porque ele ajuda a entender todas essas atencionalidades. Então, eu trabalho também muito com o conceito dele, tá? Indo agora, né, levando esses conceitos, então, para as nossas práticas. Eu vou, então, apresentar para vocês, né, três pesquisas, três propostas, né, que foram desenvolvidas durante 3 trabalhos de conclusão de curso. Eu trabalho no curso de Ciências Biológicas do setor Palotina, que é no oeste do Paraná, em Palotina, né? Essas 3 alunas, elas fizeram licenciatura e como trabalho de conclusão final, elas propuseram, né, práticas educativas que envolveram, então, todos esses conceitos, lógico que numa fundamentação um pouco mais leve, né, porque elas foram alunas de graduação, né, mas elas trabalharam bastante com o conceito de educação da atenção, né. Então, a primeira pesquisa, eu vou por ordem cronológica, né, a primeira pesquisa é da Bruna Bus, né, ela trabalhou com artrópodes, a Bruna Bus, o objetivo dela era analisar, né, uma interação educativa na qual os artrópodes foram apresentados para um grupo de crianças de uma escola de artes no município do Paraná. Então, ela trabalhou numa escola de artes, ela desenvolveu 5 encontros nessa escola de artes municipal, né, isso foi em 2018, né, então, nesse período ela ia às quartas-feiras de manhã. Foram 5 alunos que participaram desse trabalhinho dela, né, e de 9 a 12 anos, né, então, a Bruna, então, propôs colocar os artrópodes como tema gerador. Essa escola de artes, ela, então, é numa área verde urbana, né? Então, as crianças puderam frequentar ali a área verde, né? Veja que aqui é um bosque bem, bem fechadinho, né? E a Bruna trabalhou muito com essa questão da dimensão do sensível, do sentir e procurar na terra, né? Então, nesses 5 encontros, eles foram ser os detetives ali para achar os artrópodes nas áreas verdes. Ela trabalhou muito com a questão da maquete também, do mosaico, como que a agricultura, porque aqui é uma região de muita agricultura, né? Como que essa questão da agricultura e dos agrotóxicos poderia, então, influenciar na sobrevivência dos artrópodes. Ela também trabalhou com os modelos didáticos, né, com os encetários aqui, e uma coisa super bacana que ela também fez, ela trabalhou com a questão do paladar. Então, um dos encontros, ela levou frutinhas, né, que são polinizadas, em que as flores são polinizadas pelos artrópodes para pensar também, né, qual a nossa relação até alimentar, né, com esses seres vivos, né. Então, gente, ela baseou a coleta de dados dela em 3 instrumentos, né? Observação, diário de campo e os materiais que os alunos foram produzindo nesses 5 encontros, né? E aí, a partir disso, ela levantou 4 aspectos que ela analisou. A questão da curiosidade, né? O quanto que eles foram desenvolvendo a curiosidade, a sensibilização por meio dos sentidos, a percepção da presença, ou seja, que os artrópodes são presentes no nosso dia a dia, e o quanto que eles fazem parte da nossa biodiversidade local, né? Então, aqui, só falando um pouquinho de cada aspecto, né? Ela percebeu que a curiosidade que instigou isso, fez o indivíduo ressignificar o medo sobre o desconhecido, né? Então, eles passaram a ter uma resposta afetiva, uma relação de aproximação, de familiarização, né? E houve um deslocamento do sentimento de fobia por esses animais para uma curiosidade e respeito, né? A questão da percepção da presença, né? Ou seja, eles passaram a encontrar, ou seja, a se atentar mais para a presença dos artrópodes no dia a dia, né? Então, ressignificaram esse olhar, né? Então, até tem alguns relatos. Passou a ver mais insetos em sua casa, né? Passou a observar quais animais habitavam sua residência, né? Então, eles, né, eram animais que passavam muito desapercebido, né? E ela usou muito das fotografias como recurso didático para isso. Então, eles traziam fotografias desses animais no dia a dia deles, né? Cidade local, né?
acho que deu um probleminha aqui, consegui voltar. E mesmo hoje em dia, dentro das cidades, a gente consegue ter acesso a essas áreas verdes, né, que podem, então, nos oferecer esses encontros com essa biodiversidade, né. Então, eles também, nesse processo, relacionaram, né, algumas espécies de artrópodes que estão desaparecendo, então, por exemplo, a mamangava, né, então, eles também foram relacionando todos esses problemas com a nossa biodiversidade local, tá? E aí, o último aspecto que ela levantou, a questão dos sentidos, a sensibilização por meio dos sentidos, né, que foi uma estratégia, né, essa questão do paladar, do tato, da visão, ela foi também usando como uma potencialidade ali, que acabou sendo um processo sinestésico, todo o corpo, né, para atribuição de significados, né. Então, esse foi o trabalhinho da Bruna. O segundo trabalhinho que eu apresento aqui é o da Vanessa Aparecida Coalho, né? A Vanessa atualmente está quase terminando o mestrado, né? E ela propôs na época, a Vanessa, cabe dizer que ela foi atingida pela pandemia, né? Ela iniciou o trabalho dela em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e dali a pouco, né, a gente se encontrava num contexto pandêmico, né? E ela teve que adaptar tudo que ela estava pensando, né, para uma proposta online, né. Então, para situar a Vanessa, ela queria fazer um curso de formação de professores para trabalhar especificamente com fungos, né, esse era o olhar dela, e aí a gente acabou adaptando essa formação para um curso online, né, por conta da pandemia. Então, o objetivo dela foi analisar um curso virtual, né, com os professores aqui de Palotina também, a gente colocou região, porque acabou aparecendo outros professores no curso, sobre a relação dos fungos com a educação ambiental, né? E aí a gente usou o conceito que a Isabel Carvalho com a Rita Mulli usaram, né? Que é a educação ambiental fora da caixa, que é essa ideia de tentar trabalhar com uma educação ambiental mais sensível, valorizar a experiência corporal, enfim. E aí, deixa eu... aqui. Como é que ela fez isso, né? Como eu falei para você, estava bem no contexto pandêmico, ela propôs um curso online, ela usou um website que chama WebQuest, né? Então, aqui está até um print screen, né, das etapas, como que ela fez, né? Ela foi página inicial, primeira etapa, segunda etapa, as instruções, ela usou desse WebQuest, né? E ela divulgou através de um panfleto virtual, tá? Então, aqui, né, outro print screen, né, desse webquest, né, como será o curso, esse aqui é o panfleto, né, desculpa, não é um print screen do curso, é um panfletinho, né, disso. E aí, ela foi, né, trabalhando o curso, né, às vezes com aula online, aula gravada, ela foi trabalhando isso, e os professores foram convidados a escrever um portfólio, né? Cada professor escrevia um portfólio que a cada encontro ele ia registrando, então, o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo naqueles portfólios, eles tinham que também fazer registros fotográficos dos fungos que eles estavam achando no dia a dia deles, né? Como a gente estava isolado dentro de casa, era 2020 ainda, né? Os fungos podiam ser vistos nos quintais das casas ou em algumas áreas verdes, né? Então a ideia era que eles pudessem, dentro do que eles estavam vivenciando ali no dia a dia, né? Então, foi muito proposto esse novo olhar para um fungos, pensando nesse processo mais de sensibilização, sentir, né? Essa proposta de experiência com os fungos, né? E aí, para analisar, ela, como corpo de análise, tanto o questionário diagnóstico, que ela aplicou no primeiro dia, né, os portfólios e depois o questionário avaliativo para avaliar a proposta dela, né. E aí, gente, ela percebeu que os professores tiveram muita dificuldade para descentralizar aquele olhar, aquele campo científico da taxonomia, né, então, os professores sentiram muita dificuldade em ter esse olhar sensível e trazer isso para os portfólios, né? Então, eles trabalhavam muito onde, a localização, o tamanho, né, dos fungos, a cor, né? E eles não trabalharam muito essa questão do sensível,
se cheirava ou não, né? Então, assim, era muito mais esse campo, por exemplo, de desenhar, né? Eles trabalharam muito mais com essa questão de encontrar qual espécie que era, ver se era a espécie, trazer o nome da espécie científica. Não que isso não seja importante, mas a ideia do curso era trabalhar nesse aspecto mais sensível, né? E aí a Vanessa foi discutindo com autores que mostram isso, o quanto que a educação ambiental ainda sente dificuldade de trabalhar em outro viés, com uma proposta de educação da atenção ou uma proposta fora da caixa. Então, a Vanessa discutiu muito isso, né, no trabalho dela, dessa dificuldade aí que ela teve em trabalhar nessa dimensão do sensível, né? Culpa não é responsabilidade dos professores, pelo amor de Deus, né? Inclusive, a gente voltou esses dados para os professores, mas é muito mais no sentido disso que a gente está mergulhado como sociedade, né? E o terceiro encontro é da Vanessa Fulber, né, desculpa, o terceiro TCC é da Vanessa Fulber. Ela também trabalhou na escolinha de artes, assim como a Bruna Bus, do primeiro TCC, né? Só que ao invés dos artrópodes, a Vanessa falou, então, ela quis trabalhar muito com a análise de um projeto de extensão, que é feito aqui na UFPR, que é coordenado pela professora Luciana Grange. Então, ela analisou esse projetinho de extensão que trabalha com os micro-organismos do solo, né? Então, o objetivo dela foi investigar a interação das crianças com os seres vivos do solo, né? Também em uma escolinha de artes, a mesma lá da Bruna, né? Então, ela propôs também 5 encontros, né? Durante esses 5 encontros, ela fez mini laboratório, ela levou massinha, enfim. Ela trabalhou de vários possibilidades de recursos didáticos, e ao longo disso, ela foi fazendo uma observação participante, ela também pediu ilustrações para as crianças, e ela foi anotando tudo dentro de um diário de campo, né? E aí aqui, né, um pouquinho do que ela fez, ela nesses 5 encontros, importância, os tipos de solo, ela fez os mini laboratórios, então as crianças adoraram também todas essas propostas que ela foi levando ao longo desses 5 encontros. E aí, como resultado, ela encontrou quatro categorias também dessa experiência, né? Então, a questão da curiosidade, da alegria, da afetividade e dessa percepção das crianças do fluxo na vida no solo. Então, de novo, assim como a Bruna, essa foi uma categoria em comum, né? A questão dos participantes vivenciarem isso, a temperatura, a cor, o cheiro, a textura, né? Elas estavam muito curiosas para isso, né? Então, ela levou diferentes tipos de solo que eles tinham que pegar, muito essa questão dos sentidos mesmo, do tato. Então, isso instigou muito a curiosidade delas, e o zelo, a imaginação, a partir disso, o que era, o que não era, né? A ideia da alegria, né? Então, tudo isso em ter essas atividades, elas foram compartilhando, era um momento de alegria, de compartilhamento do espaço mútuo, não é? E essas interações todas, a afetividade, né? Esse caminho amplo de emoções, né? Então, elas foram relacionando isso com coisas que elas foram lembrando, né? Então, esse cultivo da memória afetiva, de outras histórias que ela tinha, também foi importante para oportunizar essa atencionalidade aos micro-organismos do solo, né? E essa percepção do fluxo da vida no solo, né? Então, elas desenharam, né? Então, os diferentes organismos no solo, né? Então, eles exteriorizaram a malha da vida que não se restringe ao solo, né? Então, eles perceberam que há uma cofuncionalidade entre a ação dos micro-organismos do solo, a presença da luz e o crescimento das plantas, né? Então, quanto que isso é um fluxo de vida, né? E agora, né, eu estou finalizando já aqui a nossa palestra, e eu até coloquei ali uma charge, né, e agora o que a gente faz, né, a gente continua fazendo, né, então a gente quer continuar trabalhando com essa proposta, a gente acredita muito nessa proposta da educação da atenção e da educação ambiental, né, acho que ampliar essa linha de pesquisa, né, da experiência, da corporeidade, né, e a gente tem muita vontade de começar um trabalhinho de formação continuada com os professores, né? E acho que só a título de curiosidade, a gente vai desenvolver um PIBID aqui em Palotina com as escolas municipais, e eu e o outro professor temos muito carinho por essa abordagem mais soma estética do corpo, né? Então a gente é uma ideia aí no PIBID. E uma outra questão é que também a gente vai oferecer um curso de extensão para os professores
ainda esse ano, para trabalhar também todas esses conceitos, né? Então, são coisas aí que a gente vem desenvolvendo, né, na nossa linha de pesquisa. E aí eu finalizo, né, com uma citação da Donna Haraway, que é uma das autoras que eu gosto muito, né, nessa linha. Minhas histórias não são imparciais, elas são a favor de alguns modos de vida e não de outros. Né? E aqui são algumas das referências, né? De novo, eu agradeço o convite, fico muito feliz, espero ter contribuído e sigo à disposição. Até mais.